Radamés Manosso, aqui em Curitiba, vivemos em um período de decadência civilizacional. Fala-se muito em decadência do Ocidente. Tem gente que diz que o Brasil nem pertence ao Ocidente, que o Ocidente mesmo é a Europa, mas vamos dizer, nós temos fortes ligações culturais com a civilização ocidental. E quando eu falo em decadência, muita gente me questiona, pergunta, será que você não está exagerando? Você não está criando alguma teoria conspiratória aí? Para esses eu digo o seguinte, talvez você esteja dançando loucamente no último baile do Titanic. E eu vou apresentar aqui 10 indícios de decadência e aí você analisa e conclui por si mesmo se nós estamos em um período de decadência ou não. Então vamos lá. Indício número 1, elites deslocadas da realidade. Olha, aquelas pessoas que realmente mandam na sociedade, que influem na cultura e exercem o poder, elas estão aí vivendo em uma outra realidade paralela, afastada dos problemas da maioria da população. E vamos dar um exemplo aqui, né? Por exemplo, essas elites que deveriam prever o futuro deveriam estar cientes que nós estamos aí caminhando para um envelhecimento da população acelerado, para um declínio populacional e deveriam estar tomando as medidas para amenizar o problema ou para resolver o problema de alguma forma. Mas não, essas elites elas estão ali a cada dia implementando mais medidas que nos levam para acelerar e acentuar a crise que está por vir, essa crise do declínio populacional, porque fazem leis, legislações, impõem uma cultura que justamente vai ali na direção de acirrar esta crise rumo a uma sociedade de relacionamentos líquidos, uma sociedade com baixa taxa de fecundidade da mulher, enfim. As elites estão vivendo num mundo paralelo e não estão sequer tendo consciência das nuvens carregadas que estão no horizonte. Questão número 2. A sociedade distraída com falsos problemas. Olha, temos problemas de verdade para resolver, as contradições da nossa sociedade estão se acelerando gradualmente, mas aí as pessoas, principalmente aquelas pessoas mais inteligentes da sociedade, estão aí querendo discutir problemas como a implantação da linguagem neutra na nossa sociedade, que vai resolver muitos problemas, segundo eles. Terceira questão, o vírus pós-moderno. Estamos falando aí da pós-modernidade, que é uma visão filosófica que se impôs aí nos últimos anos e que eu chamo de vírus, porque na verdade é uma patologia, não é uma visão de mundo. E esta visão pós-moderna de mundo, ela tem uma série de características. Individualismo, as pessoas cada um pensando por si, ninguém pensando no coletivo. Hedonismo, cada um vivendo para os prazeres, para como se não houvesse amanhã, carpe diem. Nihilismo, ou seja, a ausência de propósito, são pessoas que não enxergam um propósito a ser buscado. Escapismo, estão sempre ali buscando maneiras de amenizar as suas carências ali com soluções escapistas. Questão número 4. Abandono das doutrinas austeras. Olha, se você observa quais são as visões de mundo que as pessoas seguem hoje, raramente você vai encontrar uma pessoa que adere a uma filosofia austera de vida, ou seja, aquela filosofia que em vez de ir pelo caminho largo, o caminho fácil, pavimentado, a pessoa prefere ir pelo caminho estreito, íngreme e pedregoso. É difícil ver alguém aderindo a uma filosofia de vida austera. Todo mundo prefere as filosofias fáceis, de baixo impacto e que seguem por um caminho pavimentado rumo ao abismo. Questão número 5, liberalismo de costumes. Não é segredo para ninguém que desde lá a década de 1960, depois de passar por um período de extrema austeridade que envolveu ali anos difíceis das duas grandes guerras mundiais, a sociedade se liberalizou muito em relação a costumes e esta liberalização ela tem
crescido gradativamente rumo à libertinagem. Na área da cultura, por exemplo, você observa que hoje um artista, para fazer sucesso, ele tem que chocar a sociedade, mostrando-se a cada dia mais liberal nos costumes. Então parece que é uma corrida para ver quem mostra o comportamento mais libertino. Questão número 6, sociedade de relacionamentos líquidos. Como dizia o filósofo polonês Zygmunt Bauman, no passado nós tínhamos uma sociedade de relacionamentos sólidos que duravam a vida inteira e produziam ali as famílias funcionais. O que é uma família funcional? É aquela direcionada para criar filhos num ambiente de qualidade, filhos que vão ser funcionais, que vão ser aptos a uma vida social no futuro ali, desempenhando bem na sociedade. O tempo passou e a sociedade foi se liquefazendo, relacionamentos cada vez mais líquidos, cada vez mais divórcios, cada vez mais lares monoparentais. Então estamos rumo a uma sociedade a cada dia mais líquida, ela está simplesmente escorrendo entre os dedos. Questão número 7. A prosperidade herdada, mas não preservada. Ali, depois do pós-guerra mundial, o mundo inteiro teve um grande florescimento econômico, científico e tecnológico. Também isto aconteceu porque foi um período de boom populacional, a população cresceu muito, havia muitos jovens. Quando você tem muito jovem na sociedade, existe muita inovação, existe muita criatividade, existe mão de obra para fazer trabalho, e aquele período foi de grande prosperidade. Aconteceram grandes coisas naquele período do pós-guerra, mas o tempo foi passando e este ritmo alucinante de inovação, de produção, de enriquecimento, ele foi arrefecendo. Então nós estamos agora num período em que as pessoas, alguns países já vivem de glórias passadas do que fizeram no passado e não estão preservando a prosperidade conquistada em períodos anteriores. Questão número 8. As ideologias podres. O que é uma ideologia podre? Uma ideologia podre é uma ideologia divisionista que divide a sociedade em grupos para criar conflito, para gerar tensão na sociedade. As ideologias relativistas, aquelas que não têm valores absolutos, tudo é relativo, veja bem, tudo pode ser questionado, não existe valores do bem e do mal, tudo é relativo. As teorias muito críticas, aquelas teorias que criticam tudo, criticam a sociedade de ponta a ponta. O criticista, ele tem a língua afiada para criticar tudo e todos, mas quando você pergunta, e depois que a gente resolver esses problemas, o que acontece? Aí você escuta apenas o canto dos grilos na noite silenciosa, porque eles não têm ideia sobre nada, eles só têm críticas a fazer. Outra questão são as ideologias vitimistas, onde aquele que é adepto àquela ideologia, ele sempre é vítima e ele sempre tem algo a receber, ele tem que sempre receber da sociedade algo que ele julga que ele merece. E tem as ideologias autodestrutivas, aquelas que, se forem colocadas em prática, extinguem inclusive as pessoas que participam desta ideologia. Questão número 9. A inversão de valores. Já perceberam como, principalmente na área cultural, hoje tudo está invertido? O que era ruim passou a ser bom, o que era certo passou a ser errado, enfim, inversão total de valores, toda a sociedade de ponta cabeça, gerando confusão mental nas pessoas. Ninguém mais sabe o rumo que tomar porque os valores estão 100% invertidos. E questão número 10, a fragmentação da sociedade, da filosofia, ou seja, hoje em dia tem ideia para todo lado, existem tantas filosofias quantas pessoas existem no mundo, está tudo fragmentado, não existe mais uma filosofia que una as pessoas e que seja majoritária na sociedade. Bom,
Diante desses indícios, deixo a critério seu decidir se realmente nós estamos em um período de decadência civilizacional. Muita gente nessa hora, olhando o quadro geral, acaba pensando, será que eu não nasci no lugar errado? Eu devia ter nascido em outro tempo, para mim não está bom desse jeito. Bom, infelizmente, nós não escolhemos o período em que nascemos, este o momento que foi escolhido para você, é esta a vida que você tem para viver e você tem que fazer o melhor com isso. E uma coisa eu lhe digo, mesmo nesses períodos de decadência, é possível realmente ser feliz, é possível fazer o melhor possível com a sua vida e você, nestas horas, você pode ser aquela alternativa, aquele que opta pelo caminho diferente, que opta pelo caminho mais difícil. Você pode ser realmente o guardião dos valores, você pode ser a resistência. Obrigado por assistir. Fui.